Falaremos hoje neste Política Impura no golpe de Estado em curso no Brasil. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma, pedindo-lhes que subscrevam o canal, que partilhem, que coloquem gostos e que ouçam até ao fim. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma. Bolsonaro, não conseguindo combater a pandemia que ele próprio negou, ele está a ver que vai ser derrotado numas próximas eleições. A Covid-19 no Brasil está a dizimar grande parte da população brasileira. Neste momento aproximamos-nos no Brasil de 400 mil mortos por Covid-19 e isso está a causar problemas não só sociais, inclusivamente de miséria e de sofrimento, que é aquilo que menos preocupa Bolsonaro, mas está a causar problemas económicos também. E isso não o preocupa só a ele, preocupa também os detentores do poder económico. Daí que os detentores do poder económico tenham eles próprios enviado a chamada Carta dos 500 democratas, capitalistas democratas, apelando a uma mudança de política e criticando severamente a política negacionista de Bolsonaro. Ora, com a perda do apoio do grande capital, particularmente do capital financeiro, Bolsonaro perde um dos seus principais sustentáculos. Já tinha perdido outros. Já perdeu o apoio dos Estados Unidos com a mudança do poder de Trump para Biden. E uma mudança também de política de Biden e dos Estados Unidos da América em relação à América Latina, que já não é tanto o quintal, embora continue a ser o quintal desejado pelos Estados Unidos da América, neste momento já passou a ser um quintal menos cultivado pelos Estados Unidos da América. Por outro lado, e em consequência dessa mudança política, houve uma mudança política no Supremo Tribunal Federal que levou a que Lula tenha sido libertado dos processos e das penas que sobre ele impendiam e agora possa candidatar-se em 2022 contra Bolsonaro. Ora, essa candidatura é a grande preocupação de Bolsonaro e da sua família. Na verdade, Lula é de longe o candidato melhor classificado para derrotar Bolsonaro em 2022. Porque desde logo Lula é capaz de mobilizar multidões e contactar diretamente com multidões, como é, de certo modo, Bolsonaro. Não tanto pelas qualidades comunicadoras de Bolsonaro, mas porque Bolsonaro tem por detrás dele os bispos neopentecostais, os pastores neopentecostais, que, no fundo, são eles que fazem a ligação dele à sociedade, porque ele é demasiado incompetente para conseguir uma ligação direta à sociedade. Ora, face ao confronto com Lula, face à mudança de postura dos Estados Unidos, do Supremo Tribunal Federal, e também a uma certa mudança de postura das Forças Armadas, cujo Ministro da Defesa, o General Fernando Azevedo e Silva, disse claramente que servia o país e não servia propriamente o governo, face a, inclusivamente, uma mudança política do Centrão, que levou Fernando Henrique Cardoso a dizer publicamente que, afinal de contas, Lula nunca foi comunista e que Lula é um centrista, é um moderado, e que não radicalizem as posições no Brasil porque não há que ter medo de Lula. Face a esta complexidade de situações que tornou a vitória de Bolsonaro em 2022 altamente problemática, Bolsonaro tenta o golpe.
O golpe tem todo ele o mesmo objetivo e está, em primeiro lugar, centrado numa tentativa de mudança de legislação que foi proposta por um representante bolsonarista, pelo líder da bancada bolsonarista no Congresso Nacional, no sentido de alterar o Estatuto de Mobilização Nacional. O Estatuto de Mobilização Nacional permite a mobilização das Forças Armadas, das polícias e até dos serviços públicos e privados pelo Governo, decidindo o Governo o que é que irá fazer com eles, e para isso foi apresentado pelo representante de Bolsonaro no Congresso dos Deputados uma alteração ao Estatuto de Mobilização Nacional que permite que esse Estatuto se aplique não só, como sucede atualmente, em caso de ameaça estrangeira, mas também, neste caso, de pandemia. Ora, todos perceberam o golpe e essa alteração ao Estatuto, obviamente, não vai passar. Mas Bolsonaro preparou já tudo para levar a cabo a alteração ao Estatuto e a mobilização, quer das Forças Armadas, quer da sociedade civil, quer da polícia, quer da sociedade civil ou dos serviços públicos, em seu proveito, em sua defesa, demitindo em simultâneo 6 ministros. Essa demissão é muito importante porque permite colocar no Sistema Nacional de Mobilização 4 grandes apoiantes de Bolsonaro. Todos eles estavam já ligados a Bolsonaro e ao seu clã, particularmente ao seu filho, ao seu filho Flávio, mas agora eles, mudando de posição, eles farão parte do grupo de 10 elementos que vão determinar o funcionamento, ou iriam determinar o funcionamento do Sistema de Mobilização Nacional, caso a alteração do Estatuto de Mobilização Nacional fosse aprovada pelo Congresso dos Deputados. Ora, face a essa tentativa e face ao afastamento do general Azevedo e Silva e à declaração de independência do Ministro da Defesa relativamente às Forças Armadas em relação ao governo de Bolsonaro, então Bolsonaro tenta esse golpe e afasta vários ministros. Repare-se que ele manteve sempre o Ministro das Relações Exteriores, um indivíduo sem a mínima de credibilidade. O Ernesto Araújo era um indivíduo ridicularizado até pelos seus pares estrangeiros, ridicularizado interiormente e, apesar disso, sendo Ernesto Araújo um seu fervoroso apoiante e amigo do filho Flávio Bolsonaro, Ernesto Araújo foi sendo mantido no poder. Porém, agora há aí uma outra nuance. É que está em jogo também o apoio do agronegócio. E Ernesto Araújo deixou de ter o apoio do agronegócio, que tem sido também, juntamente com a grande finança, um grande apoiante de Bolsonaro. E porquê é que deixou de ter o apoio do agronegócio? É que Ernesto Araújo arranjou um conflito enorme com a China, insultando a China e, inclusivamente, influenciando para que não seja distribuída no Brasil a vacina chinesa e, mais do que isso ainda, que não seja aceite a China a concorrer à 5G. Ora, o 5G é um sistema de alta definição que permite a transmissão de dados em muito maior velocidade e muito maior qualidade do que o 4G, que atualmente é utilizado pelos meios, pelas redes sociais e pelas televisões. Ora, sendo assim, é o grande negócio que está aí em cima da mesa e que leva a um conflito entre os Estados Unidos, particularmente,
e a China, que ambos querem dominar a distribuição do 5G a nível mundial. E, podendo o 5G chinês concorrer à atribuição de uma licença no Brasil, Ernesto Araújo defendeu dentro do governo que o 5G chinês não deve ser admitido a concorrer à licitação que se irá abrir no Brasil para a atribuição da respectiva licença. Face a isto, aquilo que a China fez foi muito simplesmente dizer o seguinte: vocês não querem a nossa vacina. Vocês, sobretudo, estão a impedir que concorramos legitimamente, através da normal concorrência do mercado, que concorramos à atribuição de licença do 5G. Então, nós passaremos a deixar de importar os vossos produtos agrícolas. Face a isto, é óbvio que o agronegócio movimentou-se e foi em consequência da movimentação do agronegócio, para além da necessidade de colocação de gente de mais confiança no sistema nacional de mobilização, que Bolsonaro decidiu trocar o ministro Ernesto Araújo. Mas também, dentro desse sistema, ele decidiu trocar o ministro da Justiça, o André Mendonça, e substituiu-o por um simples polícia. É uma coisa absolutamente inédita no Brasil. O ministro da Justiça, um jurista, pelos vistos até qualificado, um jurista ser substituído por um simples polícia no Ministério da Justiça. O que demonstra até que ponto quer ir Bolsonaro no golpe. Ora, tudo isto faria pressupor que Bolsonaro vai conseguir os seus intentos. Mas não, porque apesar dele, com a mudança no Ministério da Defesa, com a substituição de Azevedo e Silva por Braga Neto, um fidelíssimo de Bolsonaro e da sua família, ele não vai ter o apoio das Forças Armadas. Ele conseguiu já que os comandantes em chefe da Aeronáutica, da Marinha e do Exército se demitissem, mas essa demissão e a colocação de indivíduos da confiança de Bolsonaro nesses postos não é suficiente para que o golpe seja consumado. Bolsonaro não vai conseguir consumar o golpe porque, desde logo, os Estados Unidos não estão a favor do golpe. Claro que as Forças Armadas também não estão a favor do impeachment, como pretende a esquerda, mas não estão a favor do golpe. Portanto, as coisas vão continuar como estão. E Bolsonaro, percebendo isso, tentou agora mobilizar a sua real base de apoio, que é a gente neopentecostal. E conseguiu, já com bispos, com a Igreja dos 12 Apóstolos, com a Igreja Universal do Reino de Deus, com essa canalha toda que está a destruir o Brasil, essa canalha de bispos e de pastores neopentecostais que está a destruir a economia brasileira, que está a destruir a consciência nacional do Brasil e que consegue mobilizar a gente desesperada e ignorante ou por isso simplesmente idiota, ele está a tentar mobilizar essa sua última base de apoio. Já não tem o apoio dos Estados Unidos, não tem o apoio do Supremo Tribunal Federal, não tem o apoio das Forças Armadas, não tem o apoio do agronegócio, não tem o apoio da finança, não tem o apoio de Fernando Henrique Cardoso e do Centrão. E então ele tenta agora, de uma maneira ridícula, apelando a um jejum para salvar o Brasil da pandemia, a um jejum para manter o Brasil nos caminhos de Deus ou de Jesus Cristo, como ele diz. Deus e Jesus Cristo são ele e a família dele. Ele bem sabe que, perdendo o poder no Brasil, ele e a sua família vão ser inevitavelmente julgados e condenados criminalmente. E que os seus crimes irão ser punidos juntamente com os crimes da sua família. As rachadinhas, a corrupção de todo o género, os assassinatos, nomeadamente de Marielle e Adriano da Nóbrega,
irão ser investigados. E provar-se-á que ele está metido em tudo isso. E é o grande medo de Bolsonaro e da sua família. Mas a mobilização do rebanho neopentecostal não é suficiente para manter Bolsonaro no poder. Ele vai dizer que houve fraude nas eleições. Não vai aceitar, como não aceitou Trump, a derrota. Mas, ao contrário daquilo que ele esperava, ele não vai ter os detentores verdadeiros do poder, isto é, as Forças Armadas, os tribunais e o poder económico, não os vai ter do seu lado. E por isso, inevitavelmente, frente a um confronto com Lula, Bolsonaro será derrotado, Bolsonaro será afastado do poder, Bolsonaro será julgado e será condenado, como deve ser, por estes crimes, nomeadamente crimes contra a humanidade, que ele está a perpetrar no Brasil, dizimando grande parte da população brasileira, pelo seu negacionismo, pelo seu terraplanismo, pela sua absoluta incompetência e pelo seu total desprezo pelos sentimentos e pelas vidas humanas dos seus concidadãos. E com isto termino, despedindo-me até ao próximo Política Impura, repetindo o meu pedido para que partilhem, que subscrevam o canal e coloquem em gosto.